Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Causo, Prosa e Poesia. Hoje vamos fazer um programa com convidados. Quais os convidados? Contadores de causos e que gostam de uma boa prosa e de uma boa música nacional. Uma pessoa de renome internacional que já não está mais com a gente, em corpo e alma vivo, mas está em espírito e em imagens. O Rolando Boldrin. E convidado, nós vamos trazer ele no nosso programa hoje, dentro desse contexto do programa que nós fazemos, que é Causo, Prosa e Poesia. Nós vamos ter também a participação de uma contadora de causo aqui de Água de São Pedro, contando um caso acontecido aqui em Água de São Pedro. Olha, muito bom também. A Yara Jandra. Ela mora aqui em Água de São Pedro, é uma contadora de casos, uma profissional também do ramo de edição, produtora de vídeo, produtora de canal de entretenimento e uma pessoa muito legal. Então ela vai contar um caso aqui no nosso programa também. Teremos também hoje a participação da Giane Adorno de São Pedro, que é professora e também contadora de causos. A mulher tem muitos causos. Aí eu pedi uma licença para ela para trazer um causo dela aqui hoje no nosso programa. E ela me autorizou. E depois nós vamos ter também uma observadora de atos que acontecem no dia a dia. Uma jovem que ela gravou um vídeo que está lá no TikTok e que chamou a atenção de algumas pessoas e me deram a sugestão de falar sobre o tema que é sobre cegos aqui no programa. E vai ter um caso sobre cego também, de um cego que eu conheci na minha infância. O Braulino. Vamos contar também, eu vou contar o caso do cego Braulino para vocês. E aí nós vamos rodar um takezinho falando dos cegos hoje, como que eles têm a facilidade e como que eles têm muitas coisas que podem ajudá-los no acesso a lugares e em determinados pontos tem pessoas que são empecilhos. Nós vamos ver isso no vídeo também, tá? Então vai ser um programa legal, um programa muito bom, tenho certeza disso, que vai prender você do início ao fim, porque seguindo esse índice de início, você vai sentir vontade de ficar com a gente até o final. Agora deixa eu descrever para vocês aqui uma imagem que eu vejo, da onde eu estou aqui. Eu vejo nuvens no céu, que me leva a crer que vale a pena ter fé. Também vejo imagens de árvores e de um lindo pé de café. Um lindo pé de café que está na frente da Casa da Floresta. E agora, neste momento, eu vi um passarinho sentado em uma árvore fazendo festa. Só temos que agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar aqui neste lugar, vivendo esse momento de felicidade. Bom dia para você e vamos que vamos! O primeiro quadro que nós vamos trazer, então, é do Rolando Boldrin, com amigos, e ele faz uma prosa bem legal. Mas antes, aproveitando que eu estou falando do que são essas terras aqui, vou declamar, ler, seja lá o que for, um poema que eu escrevi e que esse poema certamente vai estar no meu segundo livro. Esse poema escrevi em homenagem ao Dr. Otávio Moura Andrade e a essas terras aqui que foram de propriedade deles
uma grande parte delas, inclusive do lugar que estou vendo ali, ó. Daqui, de onde eu estou, para você ter uma ideia, dá para ver a Água de São Pedro quase que inteiro. Que aqui nós estamos na Casa da Floresta e ela é cheia de vidros, né? Então dá para ver a Água de São Pedro inteiro. Então eu escrevi aqui um poema. Vamos, além do caos que eu vou contar, vou narrar para vocês esse poema, ou declamar para vocês esse poema, ou ler para vocês esse poema, seja lá o que for. É um poema que eu escrevi e que é de bom grado para mim e para vocês também. Vamos lá. O nome do poema é Uma Cidade Planejada. Há muitos anos atrás, por essas terras chegava um grande empreendedor e uma fazenda comprava, para fundar uma cidade do jeito que planejava. Já pensando no futuro, era o que ele almejava. Por isso, trabalhou duro, buscou apoio, pois isso precisava, para fazer prosperar a terra que tanto amava. Fazer dela o melhor para todos que viessem depois. E olha que vieram muitos, não foi um e nem foi dois. Milhares por aqui já passaram, e aqui estão, e outros que depois virão. O início da cidade começou com a construção do primeiro grande hotel e o balneário, onde quem buscava encontrava, para o alívio de seus males, o necessário. E assim correu a fama, se espalhando pelo estado, depois para o país e o exterior, pois muitos viam com bom grado estar aqui e desfrutar com louvor de tudo que aqui era encontrado: diversão, trabalho e tratamento, em um lugar que o terreno foi restaurado, pois onde não havia mais vegetação, um grande bosque foi plantado, em terras fertilizadas e em uma área planejada, que ainda hoje aqui está e muito bem conservada. Sendo esse bosque que na nossa cidade dá mais vida, e a descoberta das águas deu origem à cidade que também é tão querida. O seu fundador isso viu com um olhar muito além. Por isso aqui estamos, 83 anos depois, para juntos comemorarmos tudo o que representa para nós. Vivermos nessa cidade, berço de saúde e paz, onde jorram águas de 3 fontes que muito bem nos faz. Gioconda, Almeida Salles e da Juventude. Graças aos poderes dessas águas, muitas pessoas já recuperaram sua saúde. Então, isso é apenas uma pequena amostra de como vai ser o nosso próximo livro, que está em fase final de revisão, depois vai para a produção e depois vai para a impressão. E nós estamos buscando parceiros para podermos produzir esse livro com mais volume, para poder oferecer ele com um preço bem acessível para que todos tenham. Ele é um livro com o título Cada Poema Tem Sua História. Cada poema tem sua história. E eu narro um poema nesse livro, escrevo um poema e conto a história desse poema no livro. Então você viu aqui, Cidade Planejada. Então depois eu conto a história da Cidade Planejada, assim, numa pincelada não muito rápida, mas também bem conclusiva, para que vocês possam ter essa maravilha de livro que é o próximo livro meu. Você que é empresário e quer divulgar a sua empresa, venha com a gente participar desse projeto, tá bom? Está convidado.
É só entrar em contato comigo que nós vamos bater um papo de ver como divulgar a sua empresa através do meu livro. Mas como eu falei do primeiro quadro do nosso programa hoje, vai ser com Rolando Boldrin falando sobre, vamos ver aqui o que o Rolando Boldrin vai falar. Felicidade de Caboclo. Também vai estar com ele Lucas Ventania e sua banda cantando uma música. Beleza? Então vamos curtir Rolando Boldrin no seu bate-papo sobre Felicidade de Caboclo com Lucas Ventania e sua banda. É que a viola fala alto no meu peito, mano. Do seu lado aí tem um violeiro aí. Vou apresentar aqui o Daniel Franciscão na viola. Daniel. Grande companheiro. Simplório de tudo. Até parece que é mineiro do sossego. Parece mineiro, pois né? E aquele barbudão lá? Aí é o Sérgio Turcão, isso aí é... Esse é o Turcão, por favor. Grande Turcão. Mineiro. Esse aí já teve no meu programa, ele, o parceiro dele lá. O Gica, deve estar dormindo aquele vagabundo. Eles fizeram um sucesso tão grande no meu programa que o Jô Soares foi lá e convidou eles para fazer o programa dele. É isso aí. Ficou com inveja, né? Aí você fez sucesso lá também, né? Então vai que eu dou sorte agora, hein? Dá sorte. Vou no Jô. Vai no Jô Soares. Tá bom, Daniel. Mas a gente, quando vê caboclo assim com viola e tal, já lembra caso de violeiro também, né? Tinha um caso de violeiro que eu contava num show meu, numa apresentação minha, tinha o Adalto Santos, não sei se você conheceu o Adalto Santos, um grande violeiro, né? Maravilhoso, né? E eu fazia essa brincadeira com ele falava que ele era violeiro famoso, né? Tocava muito viola. Que um caboclo que ia dormir, um viajante, né? Passando numa casinha de madrugada, de noite, e pediu pouso na casa. Aí chegou lá, dá licença, senhora. Saiu uma mulher na janela. A senhora pode arrumar um pouso para mim aí? Eu preciso dormir aí, que amanhã cedo eu tenho que trabalhar em tal lugar. A mulher falou, não posso não, moço. Eu sou viúva. Ué, que tem uma coisa com a outra? Eu sou viajante, ela falou. Eu sou viajante e violeiro. Eu quero dormir só. Mas eu sou viúva fresca. Faz pouco tempo que meu marido faleceu. Não estou podendo dormir ninguém aqui não comigo, não. A mulher estava aqui já, como é que é, né? Subindo as paredes. E aí, mas dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu sou violeiro, minha senhora. Meu negócio é tocar viola, fica tranquila, minha senhora. Eu sou viajante e sou violeiro. Eu quero dormir, que eu estou cansado. Não, o pessoal da cidade vai falar, não é bom, aqui no interior é brincadeira esse negócio. Mas minha senhora, pelo amor, bom, insistiu e tal. A mulher estava toda, né? Arrumou um lugarzinho para ele dormir lá, num quartinho perto do quarto dela, lá. E ele dormiu que nem uma pedra, né? No outro dia ele levantou cedo, a mulher já estava no tanque de roupa lá, fazendo um cafezinho para ele, o senhor quer café? E ele foi lá fora assim, tá? Eu quero sim, aceito um cafezinho da senhora assim, tá? Já está na hora de eu ir embora, 6 horas, tá? Aí eu olhei lá fora assim e vi um galinheiro. E ele viu uma coisa estranha, 10 galos e uma galinha só. Aí ele falou, uai, que gozado, essa mulher aí não sabe criar galinha, né? Porque é o contrário, um galo só para dar muita galinha, não precisa, é um galo só, né? Ele falou, dona, a senhora não sabe criar galinha não, hein? Seu marido era criador de galinha, porque a senhora não sabe criar galinha não. Porque não é assim, minha senhora. Aí ele falou, não, é assim mesmo. Não é não. A senhora só tem 10 galos aí, ó, e uma galinha só? O que é isso? É o contrário, minha senhora. A senhora tem que ter um galo só e 10 galinhas, entendeu como é que é? Ela falou assim, o senhor está vendo aí 10 galos, né? Mas galo mesmo é um só, porque o resto é tudo violeiro. Eu vou tirar a viola. Vou deixar a viola. É brincadeira. Ei, terreiro bom. Mas como nós falamos, você sabe que nós aproveitando o negócio de galo, galinha e tal. Ele tá falando que é o único galo aqui. Eu vou tirar a viola. Como nós estamos falando desse negócio de galo, galinha e tal, e falando em Nhopai, eu me lembrei de um grande humorista que existiu no Brasil, do rádio, que era Nhô Totico. Nhô Totico, maravilhoso. Ele foi o homem que inventou o rádio, através do rádio, inventou a escolinha. Sabe essa escolinha que a gente vê na televisão, todo mundo fazendo aí? Quem inventou isso aí foi o Nhô Totico, mas no rádio. Só que ele fazia sozinho
todos os alunos. Fazia todos os alunos, fazia o professor, fazia o diretor, fazia todo mundo. Ele fazia as vozes, ele era incrível, né? O Chico Anísio, acho que se inspirou nele também para fazer o que o Chico Anísio fez, que era um grande humorista, um grande ator, né? Mas esse Inhoto Tico era do rádio, né? Era um crânio homem, né? Mas ele teve no meu programa e ele contou um caso lá de uma galinha americana, não sei se você conhece. O caboclo chegou para a mulher e falou assim, Inhatuda, segundo ele, né? Eu vou mudar de ramo. Mas mudar de ramo? Como assim? Eu vou criar galinha. Ela falou, mas nós criamos, nós estamos cheios de galinha aí, tem 50 galinhas aí no galinheiro. Não, Inhatuda, você não entendeu. Tem que ser galinha americana, Inhatuda, porque galinha brasileira não vira nada. Você tem que comprar galinha americana, você vai ver. Eu juntei um dinheirinho aí, vou comprar galinha americana, você vai ver. Foi no comércio é a cidade, né? Foi no comércio, o dinheiro que ele juntou um ano deu para comprar uma galinha só americana. Não, porque a galinha é americana, era cara. Mas também era uma galinha. Ó, vou ficar até de pé para fazer. Ele veio com a galinha debaixo do braço, assim. Uma galinha branca, linda, linda a galinha. A galinha era branca, tinha uma crista, parecia galo, a galinha, a cristinha dela, vermelhinha assim, e os olhos verdes. Não, a galinha tem uma galinha americana. Né? Linda, linda, linda. E ele chegou todo eufórico lá. Olha tudo, ó. Galinha americana, você vai ver. Agora sim que não vai ficar rico. Não vai ficar podre de rico. Você vai ver. Não vê que o japonês está tudo rico aí? É galinha americana, tudo. E soltou no galinheiro aquela galinha cheirando a perfume. Soltou no galinheiro no meio de 50 galinhas, tudo pé rapado, coitadinha. A que pesava mais lá pesava 1 quilo e pouco. Essa aí pesava uns 5 quilos, branca, bonita, cheirosa. Aqueles olhinhos verdes lindos, sabe? E a galinha americana chegou lá, e a americana, até as galinhas meio arrogantes, assim, sabe como é que é? Chegou lá e fez assim com a asa, assim, jogou poeira nos olhos das galinhas brasileiras, tudo. Tinha uma galinha brasileira lá, despenada, acho que brigava com a outra, ou tinha piolho, não sei o quê. Tinha uma outra lá que mancava. As galinhas tudo coitadas. Aqui botavam uns ovinhos de nada lá, tinha uma que nem botava mais lá. Aí chega aquela galinha americana cheirando a perfume, a shampoo, e bate as asas e joga poeira nos olhos dela, e olha para elas assim, faz uma panorâmica, aquele cheiro mau que estava lá, aquele galinheiro sujo, né? As senhoras, por acaso, moram aqui? Até tapando o nariz, assim. Aí brasileiro tem uma coisa interessante, eles falam que é a concordância do outro, sempre assim. Né, compadre? Eles falam assim, né? Né, compadre? A galinha é a mesma coisa, a galinha ela falou, as senhoras por acaso vivem aqui, moram aqui, é? Aí a galinha olhou lá para a comadre, lá no fundo, falou, nós vivemos aqui, por quê? E já cruzou o braço querendo brigar com ela. Porque a galinha também quer chega no terreiro dela lá. E por acaso as senhoras botam? Aí a brasileira sempre que respondia era uma franguinha que tinha lá. A franguinha olhava para a comadre lá no fundo, assim, olhava para ela de novo. De vez em quando nós põemos um ovo aí. Por quê? Aí quanto é que as senhoras cobram cada ovo de vocês? Ela falou, não sei lá quanto é que está um ovo nosso aí, mas posso usar o ninho de vocês? Se quiser, pode ocupar o meu, se quiser morar no meu, pode morar. Porque brasileiro é bonzinho, né? Tudo, né? Pode fazer o que quiser, tá, né? Aí a galinha americana foi e deitou lá e fechou os olhinhos, que americano fecha os olhos, sabe? Né? E ficou lá. Acho que sonhando com Hollywood. Assim, suspirando, lembrando daqueles artistas americanos. Porque galinha demora para botar, né? De repente ela levantou, foi pro centro do terreiro e começou assim, num passo de balé. Cocodé, cocodé. As galinhas brasileiras só olhando. Aquela coisa, comadre, né? Aí, vejam o meu produto. Quando mostrou assim com a asinha, assim, a asa assim, tinha um ovo lá. Mas olha,
Um bitela do ovo, rapaz. Não, vamos. Agora tem que dar valor a quem tem, né? Olha o tamanho do ovo da americana, senhor. Aí ela toda orgulhosa e falou, em qualquer lugar, você pagam para o ovo de vocês quanto aqui no mercado? A galinha brasileira falou, ô comadre, quanto é que dá um ovo nosso? Ah, sei lá, acho que tá R$1 mais ou menos. Ela falou, R$1, por quê? Você paga R$1 para um ovo de vocês, para o meu vão pagar no mínimo R$5. Aí a caboquinha olhou para a outra e falou, comadre, vê lá se nós vai se escangaiar tudo por causa de R$4. Bom demais. Bom demais. Trocadinho. Essa é para prestar homenagem em Ototico, maravilhoso. Falando em O, né? Em O pai, em Ototico, em O filho, Bom né? demais. Em Azefa, né? Essa é Mas boa. vamos botar a música antes de botar a música na conversa, vamos mostrar aqui. Esse aqui qual que é? É o mais recente. É o mais recente. Não pode falar o último, depende porque é ruim, né? Tem É o mais bastante? Você recente. tem bastante? Você já gravou bastante? Gravei 3 CDs, né? 3 CDs. É, Esse tudo aqui é o- independente, esse é a o gravação terceiro, independente. né? O terceiro, é. E tá no projeto, o 4º disco agora. Já está pronto, fazendo outro já. Já, com quarto. composições E minhas. isso aqui é o... É o primeiro, CD, gravei em 2000, são Esse é o 3. primeiro. É o Nós é Jeca, mas é joia. É, você é de uma... Você está aqui numa capa aqui, né? É na Serra da E Ventania. esse aqui, esse outro? Esse é o segundo CD. Pedaço de chão, Vamos mostrar canção. todos os CD dele aqui, esse é o segundo CD. Você é de Ventania. Conta essa história Ventania. de Ventania, essa cidade. A Ventania, ela era um arraial chamado São Sebastião da Ventania. São Sebastião da Ventania. Uma dona lá resolveu doar e depois foi juntando gente, cavalo, vaca, foi juntando, né? E ali passou São Sebastião da Ventania, o nome do arraial. Ventania, posteriormente, em 1939, emancipou. Aí colocou o nome de Alpinópolis. Alpinópolis. Ah, é um nome esquisito, né? Mas é porque é cercado de montanha, Alpes. região cheia de Mas morro. Ventania era bonito, Muito né? mais bonito, mais pitoresco, né? É verdade. Mais do campo. Às vezes acontece isso aí, né? Perto da minha terra tem uma cidade chamada Ipuã, hoje, né? Há muito tempo mudaram o nome. Mas tinha um nome lindo. Quando eu era garoto, que eu conheci essa cidade, olha o nome que bonito, Santana dos Olhos d'Água. Beleza de nome, né? Aí mudaram, não sei porquê lá, mudaram para Ipuã, para ficar mais curtinho e tal. Mas o nome era muito bonito. Ipuã quer dizer olho d'água, em Tupi-Guarani. Então eles resolveram simplificar. Mas eu ainda eu gosto muito de nome indígena, claro, Ipuã é bonito, mas Santana dos Olhos d'Água. É bonito, né? Para que mudar, né? E a tua Alpinópolis. Ventania também era bom. Será que é porque ventava muito lá? Não, tinha um cavalo lá, falava lá, né? Ventania. Chamado Ventania, sabe? E lá não venta não, lá só para uma brisa mansa, sossegadinho lá. Apesar de ser alto... Parece Minas Gerais lá. É Minas Gerais, socado lá, ué. Lá no sudoeste de Minas. A nossa região é perto da região de Furnas, os lagos ali. Sei. Quer dizer, o lago de Furnas, E você adotou o nome de Lucas Ventania. homenagem à minha cidade, que eu adoro a minha cidade. Tenho o maior orgulho de falar que eu sou da Ventania. Não sou de São Paulo, não sou de Belo Horizonte, sou da Ventania. Que beleza. E o nome bonito, o nome é bem forte. É Ventania. Lucas Ventania. Falando nisso, Lucas Ventania, vamos cantar mais uma? Bora lá. O que nós vamos cantar? Aquela lá... Gino Alves e Pichincha. Felicidade de Caboclo? Felicidade de Caboclo, o pessoal vai cantar o refrão com a gente. Vamos lá. Quer ver? Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Tenho na mente uma canção bem decorada, uma viola pendurada no meu rancho de sapê. Uma cabocla pra cuidar dos meus trapinhos, na gaiola um passarinho que me acorda ao amanhecer. Felicidade não se compra nem se vende, quando dois amores se entendem, é de graça até morrer. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Todo caboclo tem
uma viola, uma cabocla, uma canção. Minha cabocla tem os olhos tão ligeiros, um olhar tão feiticeiro, bem macia no falar. Tenho ciúmes dos ares dessa cabocla, porque ela prende a gente só no jeito de olhar. Mas se um dia essa cabocla fosse embora, juro por Nossa Senhora que vou morrer de chorar. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Outra vez. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Todo caboclo tem uma viola, uma cabocla, uma canção. Bonito isso. Depois do nosso primeiro quadro, agora vamos para um causo. Um causo de uma contadora de causo aqui de São Pedro, da cidade vizinha de São Pedro. Inclusive ela teve com a gente no primeiro programa da Causo, Prosa e Poesia, a professora Giane Adoro. Eu até já falei alguma coisa sobre esse causo no meu programa, mas ela contou assim de uma maneira bem sucinta o causo, um causo acontecido, foi algo acontecido, e que hoje gera até como um ponto de referência para Botucatu, onde tem pessoas que visitam. O nome do causo é Ana Rosa, a milagreira de Botucatu. Ana Rosa foi uma menina que ela casou cedo e que teve uma morte estúpida, provocada pelo seu marido e pelos seus comparsas, que vocês vão ver nesse caso contado pela minha amiga a Giane Adorno. Depois, em seguida, nós vamos ouvir a música cantada pelo Tião Carreiro, que é baseada no causo da Ana Rosa. Ana Rosa, a milagreira de Botucatu. Vamos ouvir então. As pessoas acham que a violência contra as mulheres é algo recente, mas não. Ela é tão antiga quanto o mundo. E se você pensa que as pessoas fortes e felizes cometem esses abusos, não. Apenas os fracos e infelizes acham que podem reafirmar essa masculinidade tóxica através de violência. Pessoas felizes não fazem isso. A história de hoje é mais uma dessas histórias, como muitas que acontecem, mas dessa vez é de uma história de uma mulher que acabou virando milagreira, virou música também. O nome dela é Ana Rosa e isso aconteceu lá em Botucatu. Querem saber? Vem comigo. Era uma vez uma moça chamada Ana Rosa, lá na cidade de Avaré, aqui no interior do estado de São Paulo. Ana Rosa tinha 15 anos e, como a maioria das meninas daquela época, lá pelos anos de 1880, se casou muito cedo. Se casou com o Francisco, cujo apelido era Chicuta. O Francisco, antes do casamento, era uma coisa e depois do casamento era um homem totalmente diferente. Ele tornou-se agressivo, ciumento, desconfiado, um horror, super violento e descontava todo o seu ciúme
na pobre Ana Rosa, que não tinha culpa de nada. Ana Rosa sempre pensou em como ela poderia fazer para sair daquele inferno que era a vida dela. E ela teve uma ideia. Ela morava numa fazenda lá em Avaré, mas a maioria da família dela morava no Paraná. Ela pensou em fugir e ir para o Paraná atrás da família dela. Claro, porque ela não estava feliz ali, ela estava sofrendo demais. Numa das viagens do Chicuta, que era tropeiro, ela, com a ajuda de um escravizado da sua fazenda, pegou o cavalo e foi para a cidade de Botucatu, onde ela tinha uma tia. Nesse lugar, a tia dela era uma costureira de um cabaré. Esse cabaré era da dona Fortunata, que aceitou Ana Rosa imediatamente ali para ficar junto com a tia dela. Passaram-se os dias, o tal do Chicuta voltou para casa. Ah, cadê a Ana Rosa? E procura daqui, procura de lá, e pegou o escravizado que tinha ajudado ela a fugir. E bateu tanto no cara, que ele confessou que ela tinha ido para Botucatu e ficado lá no bordel junto com a tia dela. A Chicuta não teve dúvida, matou o escravizado e foi para Botucatu. Chegando lá, ele tentou entrar de qualquer maneira no bordel, no cabaré, para pegar a sua Ana Rosa de volta. Mas a dona Fortunata impediu. Ela era uma mulher valente, daquelas mulheres que enfrentavam qualquer homem. Pois é, mas mesmo assim ele não desistiu. Saiu cabisbaixo dali e foi parar num boteco lá da cidade, tomar seus tragos de pinga para curar a sua dor e ver o que ele iria fazer. Nisso, ele conheceu duas pessoas, porque gente ruim é inacreditável como atrai gente ruim. Ele conheceu o tal do Menegildo e o tal do Costinha. E ele teve uma brilhante ideia e falou para os homens: vocês vão lá no cabaré fazendo de conta que são clientes da dona Fortunata. Na hora que vocês encontrarem a Ana Rosa, vocês falam para ela que vocês são tropeiros e que vocês estão passando uns dias na cidade, deixando uma tropa, mas que vocês vão embora lá pro Paraná. E com certeza a Ana Rosa vai se interessar por isso. Daí vocês falam para ela que se ela quiser, ela pode ir com vocês. Aí deixa o resto por mim. E assim foi feito, gente. O tal do Costinha chegou lá, viu a Ana Rosa, conversou com ela e falou: olha, eu sou tropeiro, eu vou para o Paraná. E contou aquela lorota toda, e a Ana Rosa acreditou, feliz da vida, porque ela achou que ela iria para casa, voltar para a família dela, mas ela não tinha como estar mais enganada. Marcaram o dia para ela ir com eles. E foi feito. No dia 21 de junho de 1885, um domingo, o cruel destino de Ana Rosa estava se cumprindo. Ela mais o Costinha pegaram o cavalo e se dirigiram para o Paraná. Claro que não. Na primeira curva da estrada, na beira do rio Lava Pés, o Chicuta estava esperando eles. Ela já desceu do cavalo levando chicotada e surra. Fizeram todos os tipos de violência contra ela. Todos os tipos de maldade. Ela sofreu. E ainda viva, ela foi desmembrada. Cortaram pedacinho por pedacinho do seu corpo ali mesmo. Acontece que o que ninguém pensou que iria acontecer era que tinha uma mulher na beira do rio que viu tudo e falou tudo para a polícia. Ah, os 3 foram presos! A justiça prevaleceu nesse país. Não. O Chicuta, o marido desonrado, alegou que tinha feito tudo aquilo para vingar a sua honra de homem traído e foi liberado. O
Costinha, o rapaz que tinha enganado a Ana Rosa, colocado ela no cavalo. Como ele era de uma família muito conhecida, ele era um meio rico da cidade, ele foi dispensado. Menegildo foi o único que cumpriu um pouquinho de pena porque era o mais pobre de todos eles. E o tempo se passou e você pode pensar, eles se safaram. Sim, da justiça dos homens eles se safaram, mas no mundo não existe apenas a justiça dos homens, existe a justiça de Deus. E se a justiça dos homens falha, a de Deus não falha nunca. Olha só o que aconteceu. O Chicuta, o marido violento, teve um fim triste. Ele estava trocando a roda de uma carruagem, a roda escapou e degolou o Chicuta na hora. O Costinha, o moço rico que tinha ajudado a fazer isso tudo, ele foi esmagado por uma árvore. Acreditam nisso? E o Menegildo, lá na cadeia, ele pegou varíola, sofreu muito e morreu lá dentro. Olha só, a Ana Rosa foi enterrada no cemitério de Botucatu e ganhou fama de milagreira. Todas as mulheres que sofrem pelo casamento tóxico, que apanham, que têm uma vida muito difícil ou que têm alguma doença, vão lá e fazem promessa para ela. E não é que conseguem. Vocês podem dar uma olhada aí. Esse aqui é o cemitério. Olha um monte de plaquinha em agradecimento aos milagres alcançados pela Ana Rosa. Ela ficou tão famosa, mas tão famosa, que virou uma música. A música se chama Ana Rosa e foi gravada pelo Tião Carreiro e Pardinho. Dá uma procurada nessa música se você gosta de violais. Essa música é pra vocês. Gostou? Deixa um like pra dar uma moral pro canal. Compartilha com os amigos, gente. Beijão, até a próxima. Ana Rosa casou com Chicuta, um caipira bastante atrasado. Levava a vida de carreiro, fazendo transporte, era o seu ordenado. E um ciúme doentio pela moça, que dava pena do coitado. Batia na pobre mulher com a vara de ferrão, de bater no gado. Resolveu abandonar o marido, porque a vida já não resistia. Quando chegou em Botucatu, aquela cidade toda dormia. Só encontrou uma porta aberta, mas ali não entrava família. Resolveu contar sua história e se abrigar até no outro dia. O Chicuta, quando chegou em casa, Ana Rosa não encontrou. Ele arriou sua besta e como uma fera galope tocou. Na chegada de Botucatu, um caboclo ele perguntou: seu moço, essa mulher lá na Fortunata, vi quando ela entrou. Num barzinho ali da saída, sem destino resolveu chegar. Encontrou com Tarminegildo e com o Costinha pegou conversar. Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar. Pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar. O Costinha montou a cavalo e tocou lá pra Fortunata. Conversando com Ana Rosa, diz que era um tropeiro da zona da mata. Meu patrão lhe mandou uma proposta, diz que leve e nunca lhe maltrata. Seu marido anda à sua procura, jurou que encontrando ele te mata. Ana Rosa montou na garupa e o cavalo saiu galopeando.
Quando chego no lava-pé, onde os bandidos já estavam esperando, quando ela avistou seu marido, para todo santo foi chamando. Vou perder minha vida inocente, partirei com Deus desse mundo tirano. Derrubaram ela da garupa, já fazendo cruel judiação. Foi cortando ela aos pedaços, uma preta assistindo a cruel judiação. Foi correndo a parte a autoridade, já fizeram imediata prisão. Hoje lá construíram uma igreja, tem feito milagre para muitos cristãos. Tendo mais um caos aqui agora, da nossa contadora de caos aqui de Água de São Pedro, que é a produtora do meu livro, a revisora também do meu livro, e que ela tem feito alguns vídeos para o meu canal. E esse caos aqui é acontecido aqui em Água de São Pedro. É mole? Segundo ela, acontecido. Agora, como é caos, pode ser que não seja, mas pode ser que seja. E ela tem outros causos que ainda nós vamos trazer aqui nesse nosso programa. Então, vamos dizer que pode ser acontecido e pode não ser. O nome do caso, que a Yara Jandra vai narrar para a gente aqui, é o Mistério do Calipiá. O Mistério do Calipiá. Vamos curtir esse caso da Yara Jandra. O Mistério do Calipiá. Lá pelos idos de 1950, morava na estância de Águas de São Pedro um jovem muito esperto, de apelido Lilo, que além de ser destemido, era um tremendo gozador. Pois bem, no local onde hoje é o campo de futebol e o mini-horto, naquele tempo era um grande calipiá, como era chamado o bosque de eucaliptos, que tinha uma estranha particularidade. Quem passasse por ali depois da meia-noite era acompanhado por um inexplicável barulho, de paus sendo quebrados, que vinha de algum lugar do meio dos eucaliptos. A cada passo que a pessoa dava, um pau se quebrava, e se o infeliz se atrevesse a correr, a quebradeira se transformava num matraquear semelhante ao de uma metralhadora. Esse quebra-pau era tão temido, mas tão temido, que a moçada que ia aos bailes em São Pedro só voltava com o primeiro ônibus da manhã, pois após o galo cantar 3 vezes, o barulho cessava. Fosse como fosse, era uma ótima desculpa para se chegar tarde ou cedo em casa. Uma noite, Lilo e seu irmão Tota arranjaram uma briga em São Pedro e resolveram não esperar pelo tradicional ônibus da madrugada. Como viessem a pé, chegaram por volta das 2 da manhã ao famoso Calipiá. Ali encontraram alguns colegas que tentavam se encorajar mutuamente, pois eles tinham que subir a pé o que é hoje a rua Raul Ribeiro da Costa em direção ao Bativento. Lilo, que já estava um tanto arretado por causa da briga e insuflado pelo medo dos colegas, chegou bem na beira dos eucaliptos e lançou um desafio ao quebra-pau para que o seguissem rua acima. O grupo, unido como arroz de quartel, foi subindo, sempre acompanhado da barulheira. Chegaram aliviados por estarem inteiros ao fim do Calipiá, quando o encapetado Lilo lançou o segundo desafio, para que o quebra-pau o seguisse. Na mesma hora, surgiu uma luz verde, que acompanhou o estupefato grupo até a porta da casa do desafiante, onde foi lançado o terceiro desafio, que a coisa entrasse na casa. Mais do que depressa, a luz entrou, seguida pelo grupo,
Caminhou pela casa, pairou por alguns minutos acima de um baú que havia no quarto de Lilo e Tota e depois mergulhou dentro da peça. Lilo, com a coragem dos 3 noitados, imediatamente abriu o baú e, perante o assustado bando, retirou dali uma mão seca, cortada na altura do punho e segurando uma vela. No dia seguinte, levaram um insólito achado e o sepultaram no cemitério de São Pedro. E nunca mais se ouviu falar do quebra-pau. Depois da Yara Jandra, vamos falar agora, vamos contar para você, agora eu vou contar um caos. Contar um caos Esse é verídico, porque eu vivi. Entre os anos de 1965, início de 65, e meado de 70, eu morei numa fazenda chamada Fazenda Araponga, no interior do estado de São Paulo. Que inclusive essa fazenda, ela é no município onde eu nasci. Eu nasci lá em Nube Paulista há 67 anos e 9 meses atrás. Então daqui a 3 meses eu faço aniversário, completo 68 anos. E o que acontece? Eu morei nessa fazenda por uns meses. Eu morei numa fazenda chamada, numa colônia lá, que tinha várias colônias na fazenda. Eu morei na colônia Santa Terezinha. Aí depois, por questão do patrão querer mexer com os funcionários, um deslocar para lá por causa do tamanho de casa, outro para cá, aí nós mudamos para uma casa assim maior, porque ia chegar em casa uma tal de cegonha, que naquela época a gente acreditava na cegonha, né? Até hoje você pode acreditar, não tem problema. A cegonha ia trazer mais uma irmãzinha para mim, que era minha 4ª irmã, e eu era o filho mais velho. Então, por isso, o patrão mudou a gente para uma casa maior. E era uma colônia que era chamada Colônia V, porque ela tinha tipo um V mesmo. Era um V a colônia. Era uma colônia que tinha 36 casas de madeira, mas eram casas confortáveis. Cada casa tinha um poço no fundo. E as casas tinham na frente muitas paineiras, que quando floria aquelas paineiras era a coisa mais linda de se ver. As paineiras floridas, e no fundo da nossa casa tinha uma grande figueira, uma figueirona centenária que estava ali no fundo da nossa casa e que pegava uma parte da ramagem até em cima da casa, e ela dava uns figos pequenos assim. Mas tinha um cheiro quando madurava e era uma delícia. E eu lembro que a minha mãe apanhava aqueles figos e fazia aqueles figos para a gente com carinho, fazia um docinho que ficava uma delícia, aquele figo. Então, ali nós vivemos anos de dor e felicidade. Dor porque minha mãe, quando foi para ter essa minha irmã, ela sofreu muito no parto, depois foi levado para um hospital, lá fez uma cirurgia de risco, porque a menina teve em caminho de nascer, mas não nasceu, aí os médicos fizeram uma cirurgia de risco para tirar a neném e ela acabou nascendo. Graças a Deus, ela nasceu sadia e minha mãe também ficou bem. Então, ali nessa casa veio a última entrega da cegonha para a família do Hermelindo e da Odete, que eram meus pais. Beleza? Então, mas ali nessa colônia também tinha bastante gente que morava, e nos finais de dia as pessoas desciam da roça, né? Ia para suas casas, tomavam os seus banhos, jantava e depois se reunia cada dia na frente de uma casa, embaixo de uma daquelas paineiras grandes, e ali contava causos. Nossa Senhora! Se eu for contar os causos
que eu ouvia ali, dá para nós ficar muitos anos aqui contando caos. Mas tinha um lugar que era de preferência das pessoas, onde as pessoas mais iam, sempre 2 dias por semana, ia na frente da casa daquele senhor para contar caos. Era a casa do cego Braulino. Ele morava, ele e a mãe, numa casa na colônia. E lá o cego Braulino, ele trabalhava ele vendia aguardente, cachaça. Traziam-se uns tonéis para ele e ele vendia para a fazenda inteira. As pessoas vinham buscar lá, até as crianças tinham uma missão de ir buscar pinga no Braulino. Foi até criado um bordão, vamos buscar pinga no Braulino. As crianças iam buscar para os seus pais pinga lá no Braulino. O Braulino era cego de nascença, e que aprendeu com a senhora sua mãe de como se autoconduzir. Olha, isso há mais de 50 anos atrás. Era incrível como aquele homem lidava com a cegueira, como aquele homem demonstrava sinal de amor pelas pessoas e de respeito pelas pessoas. E que tinha um detalhe, hein? Ai de quem tentasse enganá-lo. Ele não enganava ninguém, mas ai de quem tentasse enganá-lo. Para você ter uma ideia, naquelas épocas não existia braille fácil. Pode ser que existisse já, mas para o Braulino não existia. Mas uma pessoa ia buscar lá um litro de cachaça, um garrafão de cachaça, ou uma garrafa de cachaça, e dava para ele uma nota ou uma moeda, ele pegava na mão e falava: é tanto. Então, o que os olhos não viam, os dedos enxergavam. Então, o Braulino era uma pessoa muito amada, muito querida. E ele voltava o troco também certinho para a pessoa. Se a pessoa falava: não, pode ficar com o troco. Não. Você tem o seu trabalho para ganhar o seu pão de cada dia, eu tenho o meu trabalho. Meu trabalho é vender cachaça para quem queira tomar a sua cachaçinha no fim da tarde, que era de praxe os homens que moravam na fazenda tomar uma dosinha de cachaça quando chegava do serviço, antes do banho, que diz que era para baixar a poeira. Entendeu? E aí no final de semana tomavam um pouquinho mais, mas eram tudo pessoas equilibradas. Muito raramente se via uma pessoa embriagada. Era a coisa mais difícil. Era cachaça assim pro trivial do dia a dia mesmo. Tomar para baixar o pó, e no final de semana tomava um pouquinho mais porque tinha peixe frito. Nos jantares também tinha peixe frito, mas isso não obrigava ninguém a tomar além da conta, porque no outro dia tinha que trabalhar e ganhar o pão de cada dia. E era trabalho árduo. Trabalho assim no cabo da enxada mesmo, de roçar pasto, de carpinar o café, de colher café, de esparramar adubo. Também era um lugar de gente que trabalhava em prol da sustentabilidade da fazenda e do sustento da sua família. Da sustentabilidade porque lá se plantava de tudo, mas se plantava árvores também. Tinha os bosques na fazenda de preservação, tinha as lagoas de peixe, lá se falava represa, não era lagoa, né? E tinha muito peixe, tinha peixe em abundância lá na fazenda Araponga, no município de Núbia Paulista. Então o Braulino era uma pessoa que cativava muitas pessoas, um cego que marcou na minha história de vida. Sabe por quê? Então, quando a gente ia lá no Braulino buscar pinga para os nossos pais, eu ia buscar para o meu pai, outros meninos para os pais deles, o que ele dava? Para cada criança que ele dava, independente do tanto que comprava de cachaça, ele dava um pirulito ou uma bala. Ele já tinha reservado. Agora, quando a criança queria mais do que um, aí tinha que comprar. Ele dava um para cada criança que ia lá buscar pinga para o pai. E eram muitas crianças que iam lá com o litrinho, num bornazinho, né, que tem um negócio, uma bolsa que usava assim, que chamava borná. As mulheres faziam borná para o marido levar comida na roça para o marido, né?
e tinha outros que levavam o borná para pescar, colocar os peixes dentro, outro para caçar, colocava a caça dentro, e por aí se ia. Então a gente ia com o borná, o litro dentro, para pegar a pinga no Braulino. E o que acontecia? Lá no Braulino a gente tinha esse tratamento, cada criança ganhava um pirulito. Ou quando queria mais do que um pirulito, ele vendia pedaços de doce também, né? Que a mãe dele fazia. Aí ele vendia o doce e a gente tinha que levar a moedinha para pagar o doce. E ele dava o troco certinho para a gente e a gente pegava o doce e saía cantando Viva o Braulino, Viva o Braulino. Não ia comprar pinga no Braulino, mas também ia comprar o doce no Braulino. Então que fique aqui registrado essa nossa abordagem na questão do cego. Quero também nesse vídeo homenagear a minha prima, a Mari. A Mari, ela nasceu e ficou 2 meses e meio na incubadora e lá ela perdeu a via óptica. Então ela nunca enxergou. Ela tem hoje mais de 40 anos, nunca enxergou. Mas ela é uma menina que ela dá um show de esperança e vida para as pessoas no que ela faz. Ela viaja sozinha, ela toma banho sozinha, ela sobe uma escada daquelas casas de pé direito, a casa do meu tio lá em Ribeirão Preto, é uma casa de pé direito alto, ela sobe uma baita de uma escada, sobe sozinha, desce sozinha. A menina é estupenda. A Mari, eu tiro o chapéu para ela. A Mari, ela canta, dança, digita, conversa ao telefone com um monte de gente. É uma menina que leva esperança e vida por todos os lugares onde ela passa. Então, em homenagem a ela e a todos os cegos, nós vamos trazer um vídeo que vai demonstrar a questão da acessibilidade para os cegos, que hoje em dia tem lugares onde os cegos descem e que tem o caminho que eles podem tatear, tanto com os pés quanto com a bengalinha, para chegar no determinado ponto que ele quer chegar. Esse vídeo vai falar sobre esse problema do cego no Brasil, que a gente tem que estar atento e divulgar. O cego merece respeito, o cego enxerga com os olhos da alma. Então, bendito seja aquele que ajuda um cego a viver melhor, bendito seja o cego que nos ajuda a vermos a vida com os olhos da alma. Então, que esse vídeo seja uma ajuda para você ajudar e para você se ajudar e para você divulgar para outras pessoas também. Gente, por favor, me ajudem a viralizar esse vídeo para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Muita gente não sabe, mas o nome desse piso é piso tátil. Existem 2 modelos de piso tátil, mas esse que essa pessoa tá andando é o direcional. Ele indica que a pessoa pode ir reto, então não pode ter nada na frente, nem pessoas, nem nada, então não fica parando no piso tátil, porque esse é o único caminho seguro de uma pessoa com deficiência visual. O nível de desinformação desse vídeo aqui me deixou assim, ó, de boca aberta, é muito triste. Então compartilhem e passem essa informação para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para isso não acontecer mais com essas pessoas. Além das pessoas em cima, muitas vezes tem placas, barracas, então é uma grande falta de respeito com as pessoas com deficiência visual. Essas informações que eu tô passando pra vocês eu aprendi aqui no TikTok dessa guria linda aqui, então procurem seguir pessoas que falem sobre isso, pra vocês não ficarem desinformados e serem pessoas ignorantes sobre o assunto. Como eu tava explicando, tem 2 modelos de piso tátil, o direcional e o de alerta. Esse de bolinhas é o alerta. E ele pode indicar que tem mais caminhos a serem seguidos, como apareceu ali no vídeo e ela estava mostrando. Os pisos táteis, na maioria das vezes, eles têm cores destacadas para auxiliar também pessoas com baixa visão. Assim, essas pessoas podem caminhar com mais segurança. Por isso, prestem muita atenção nisso. O piso de alerta também serve para alertar rampas e escadas, como por exemplo este aqui, que alertou uma rampa e logo na descida da rampa, outro piso alertou uma escada. Ele mostra que a pessoa precisa prestar mais atenção no que tem à frente. Agora compartilha muito esse vídeo para as pessoas pararem de ter tanta desinformação sobre esse assunto.
Então, mas, ô Everaldo, já que nós estamos aqui, estamos conversando, eu e o Everaldo, sobre essa questão mesmo. O Everaldo é uma pessoa viajada e que ele já esteve em vários países do mundo. Você viu isso acontecer lá fora, Everaldo? Não, lá com certeza não. E uma coisa que eu vi lá fora, na Europa, com respeito, é o fato de pedestre, como eles respeitam. Todos os países que eu fui, sempre é a mesma coisa, não muda. E aqui no Brasil, infelizmente, o piso tátil, que seriam os olhos de um cego, infelizmente, em alguns lugares, os caras fazem que jogam a pessoa em cima de uma parede, em cima de um alambrado, coisa horrível que acontece no Brasil. Então, que esse nosso vídeo desse programa sirva de alerta para as autoridades e para as pessoas em si, né, para observarem melhor isso, e quando vê alguém prejudicando um cego, que denuncie, porque a partir do momento que eu vejo e fico calado, eu estou consentindo. Agora, no momento que eu ver e denunciar, isso vai parar de acontecer. Isso vai parar de acontecer. Você não precisa denunciar a pessoa, bater de frente, porque quando você vê que uma pessoa ela é capaz de prejudicar um cego ou um outro deficiente qualquer, o que acontece? Essa pessoa não tem boa índole. Então, procure a autoridade competente para denunciá-la. Dá nome ao boi, mas não bata de frente, porque muitas vezes, se você bater de frente, você pode se complicar, porque a pessoa não é de boa índole, uma pessoa que faz isso. Aqui em Água de São Pedro, por exemplo, eu vi acontecer já alguns casos de pessoas gentis. Por exemplo, tem as lombadas demarcadas aqui no centro, você vai passando, os carros vêm e param para você passar. Tem alguns que não param, mas na maioria os carros param. E eu também paro para as pessoas passarem. Já vi aqui em Água de São Pedro, que aqui nós temos vários lugares que tem viela com escada, já vi jovens de ver que uma senhorinha está tentando subir a escada com uma sacola, ele pega a sacola e leva até lá em cima, no fim da escada, para a senhora subir com tranquilidade. Ter mais acessibilidade. Então, a acessibilidade é um direito das pessoas com necessidades especiais. Eu tenho necessidade especial e quando uma pessoa reconhece isso, eu não reconheço assim como que ela está falando, o cara é um aleijado. Não, o cara é uma pessoa com chance igual, mas que precisa de uma ajudinha. Tá bom? Então vamos ver esse vídeo no complemento aí do nosso programa e que Deus abençoe a todos e nos dê luz e paz para seguirmos adiante. Gente, por favor, me ajudem a viralizar esse vídeo para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Muita gente não sabe, mas o nome desse piso é piso tátil. Existem 2 modelos de piso tátil, mas esse que essa pessoa está andando é o direcional. Ele indica que a pessoa pode ir reto, então não pode ter nada na frente, nem pessoas, nem nada, então não fica parando no piso tátil, porque esse é o único caminho seguro de uma pessoa com deficiência visual. O nível de desinformação desse vídeo aqui me deixou assim, de boca aberta, é muito triste. Então compartilhem e passem essa informação para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, para isso não acontecer mais com essas pessoas. Além das pessoas em cima, muitas vezes tem placas, barracas, então é uma grande falta de respeito com as pessoas com deficiência visual. Essas informações que eu tô passando pra vocês eu aprendi aqui no TikTok dessa guria linda aqui, então procurem seguir pessoas que falem sobre isso, pra vocês não ficarem desinformados e serem pessoas ignorantes sobre o assunto. Como eu estava explicando, tem 2 modelos de piso tátil, o direcional e o de alerta. Esse de bolinhas é o alerta. E ele pode indicar que tem mais caminhos a serem seguidos, como apareceu ali no vídeo e ela estava mostrando. Os pisos táteis, na maioria das vezes, eles têm cores destacadas para auxiliar também pessoas com baixa visão. Assim, essas pessoas podem caminhar com mais segurança. Por isso, prestem muita atenção nisso.
O piso de alerta também serve para alertar rampas e escadas, como por exemplo este aqui, que alertou uma rampa e logo na descida da rampa, outro piso alertou uma escada. Ele mostra que a pessoa precisa prestar mais atenção no que tem à frente. Agora compartilha muito esse vídeo para as pessoas pararem de ter tanta desinformação sobre esse assunto.